meu nome é Cristiane Oliveira e atualmente eu estou como coordenadora setorial aqui no Centro de Referência Educação Infantil Realengo. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês as minhas reflexões a respeito da música no currículo, né, integrando o currículo escolar. E eu gosto muito de fazer, a gente aprende muito o movimento das crianças, né? E nesse movimento a gente aprende sempre a subverter um pouco. Então, eu queria convidar para a gente pensar, em vez de pensar um pouco por que a música na escola, eu queria que a gente refletisse um pouco em como pensar uma escola sem música, né? Então, ao invés da gente pensar o lugar da música no currículo escolar, a gente pensar qual é o lugar e o papel do currículo nessa nossa experiência musical, né? Como a gente se expressa, como a gente se sente, quais são as memórias afetivas, quais são as experiências que a gente traz em torno da nossa cultura, da nossa família. Então, nesse nosso trabalho com a criança, isso é um desafio que a gente é levado a todo momento, né? Se a gente traz experiências musicais desde os nossos primeiros momentos de vida, né? A gente brinca com os bebês, a gente começa a fazê-los perceber o mundo através dos sons, né? A gente fica... Né? A gente faz sons com músicas, com as brincadeiras e fica o tempo todo estimulando, eles vão respondendo a isso. Por que pensar que a partir do momento que a gente entra na escola, né, que a criança vem para a escola, a gente tem que transformar essa experiência musical em alguma coisa que seja de marcação de tempo ou de disciplina, né, ou como um complemento, né? A experiência musical não é um complemento, ela faz parte da nossa expressão, da nossa forma de estar na vida, né? A gente traz memórias, experiências e às vezes isso fica mais evidente e outras formas menos, né? Eu gosto muito de trazer algumas memórias e no meu exercício profissional para que a gente tome essa consciência, né? Então eu lembro muito da experiência, por exemplo, das canções de ninar do meu pai, né? Nós somos 4 irmãs, então meu pai ninava a gente numa rede no quintal. E as músicas de ninar eram muito diferentes, para muito além de Boi Boi da Cara Preta. Então, meu pai ninava a gente cantando Assum Preto, né? Ele cantava tudo em volta, é só beleza, céu de abril, sol de abril e mata em flor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. E eu me lembro que eu ficava prestando atenção nessa história, nessa música que eu nunca tinha ouvido. E eu imaginava o Assum Preto, eu ficava pensando... E essa experiência me aproximou muito da cultura, do regionalismo do meu pai. E eu, ainda criança, procurava, né, os discos que tinham em casa e pedia para minha mãe botar, porque eram sons dos cantos dos pássaros. E eu fiquei muito frustrada quando eu não achei o canto do Assum Preto, porque eu queria saber que canto de dó é esse. Né? Que histórias são essas? Então, eu não sei a letra toda dessa música, mas ela me afeta de uma forma, me traz experiência, me proporcionou uma ampliação cultural, uma aproximação e uma expansão na forma de ver o mundo que foi para a pesquisa dos pássaros, do canto, das experiências, das emoções. Então, acho que quando a gente vem para a escola, a gente não pode criar essa ruptura. Né? Então, eu gosto muito de pensar no currículo, né, e na música compondo esse currículo como esse complexo sistema de sentidos, né, como uma enunciação cultural que não está dada. Não pensar um currículo como um conjunto de objetivos, como um documento regrador daquilo que a gente tem que ensinar ou não, mas de uma ampliação, de uma experiência musical e cultural que vai se dando na relação, na construção com os outros, nessas diferentes experiências, o que afeta mais um ou outro. Né? Nesse complexo sistema de sentido, eu gosto muito de brincar que a gente precisa ter, ao olhar para o currículo, um olhar de abelha, né? Que ela tem um sistema complexo, tem os olhos simples, que vê uma intensidade da luz, e que é aquilo que chama atenção para a gente de imediato, de uma criança que a gente diz, ela é musical, isso acende logo, ela responde de imediato, mas tem também um olhar, né, que traz uma luz polarizada, que é esse sistema complexo, que são milhares de micro-olhos que faz a gente tentar buscar, olhar, perceber aquilo que não é intenso, mas que está em algum lugar. E eu acho que na escola, nessa relação, o nosso papel é justamente associar, perceber, experimentar, possibilitar, ampliar essas experiências através dessas relações, e nisso a gente se constrói também, misturando essa intensidade, que é evidente, mas também buscando essa polarização que percebe uma visão que é muito mais ampla, que não se reduz na escola, né? Então, eu acho que o nosso movimento, nesse currículo da música na escola, é pensar como é que a música está presente na escola, porque ela está presente, se a gente não colocar, as crianças vão trazer. Que possibilidades de ampliação a gente oferece, que espaços a gente oferece para que essas memórias sejam reavivadas, acendidas, trocadas, como é que a gente se constitui.
E eu acho que o mais importante, né, a gente trazer nessas possibilidades de experiências, e que por mais que o objetivo seja único, elas atravessam individualmente cada uma de uma forma, possibilitar que elas possam construir e entender que elas são produtoras, elas não recebem, não são meras receptoras de uma cultura pronta, nessa diversidade que a gente encontra na escola, e nem só mostra aquilo que tem, mas elas estão construindo essas memórias, elas estão construindo essas culturas. É uma memória que vem de um passado, que mesmo que seja, né, sejam bebês, mas elas têm uma experiência, é uma memória de um presente, daquilo que elas estão trocando, mas elas estão construindo a memória de um futuro, de como essa experiência vai atravessar. Então, acho que o nosso grande desafio é pensar o currículo como esse complexo de sentidos, pegar essas múltiplas experiências, diferenças, identificar como é que elas afetam cada um, e a gente tem a responsabilidade de possibilitar a ampliação dessas experiências e com essa grande diferença fazer, assim como uma grande orquestra, né? São diferentes de instrumentos, intensidade, mas no final fazer com que a música na escola seja essa possibilidade de multiplicidade de experiências, de ampliação e de potencialidade, tá? Bom, espero que possa ter contribuído um pouco para essa reflexão sobre o lugar do currículo, né, na música, como eu falei lá no início, e que a gente possa continuar tendo esses espaços de trocas e reflexões de construção, tá bom? Até a próxima!